Pessoal, é possível a gente fazer mais uma oração? Vamos orar novamente. Senhor nosso Deus, sou grato a Ti pela vida que Tu nos concede a cada um de nós aqui. Ajuda nesta nova série, Senhor Deus, que vamos falar sobre um dos livros muito importantes da Tua Palavra, que é o livro de João. Também peço que Tu nos dê condição de compreender, esclarecimento e sabedoria, Senhor Deus, para que o Teu Santo Espírito possa conduzir nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Então, eu já vou começar explicando para você por que nós vamos estudar o livro de João. Existem vários livros, né, na Bíblia. Alguns livros eles são históricos, outros poéticos, outros até românticos, né? Outros proféticos. Nós estamos vindo de uma série onde estudamos alguns livros proféticos. Mas o que nós vamos começar a partir desse momento é estudar algumas mensagens na Bíblia que tem um propósito também de fortalecimento da fé. Mas vamos pegar um caminho que talvez não seja muito comum, né? Então, nos próximos 8 encontros, eu acho que vai dar 8, não sei dizer uma forma afirmativa, vamos estar estudando alguns milagres do livro de João. E por que estaremos estudando esse livro? E o que tem esses milagres, né? Por que eles são tão importantes para cada um de nós? Eu entendo que todo livro da Bíblia, todo autor, cada coisa que foi escrita é importante. Mas existem coisas que são relevantes para o seu tempo de hoje, existem coisas que são relevantes porque vai te trazer um certo conhecimento, mas o livro de João, ele foi escrito para a gente, para a nossa época também. E eu queria, nesse momento, convidar você a abrir justamente o livro de João, o capítulo 20, por favor. Enquanto você vai abrindo, eu vou compartilhar uma telinha com você. Deixa eu verificar aqui, ver se... Vamos ver se já está aparecendo. Está aparecendo uma tela para vocês, seu Vlaudir? Estão vendo? Sim. Sim. Então, vamos lá. Vamos começar com a palavra Eu vou pedir, deixa eu verificar aqui, já estou com o texto na tela. Se alguém quiser acompanhar pela tela ou quiser acompanhar pela sua Bíblia, fique à vontade. Livro de João, capítulo 20, o verso 30. Helena, você poderia ler para a gente capítulo 20, o verso 30 e o 31? É o capítulo 20, verso 30 e 31? Isso, Helena. Tá aí. Ainda que o vento virou tudo na Bíblia, que já estava aberta. 20, 30, 31. Na verdade, fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Eles, porém, foram registrados para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Obrigado, Helena. Deixa eu só perguntar para você. Eu vou fazer um movimento na minha tela aqui. Vai ver se mudou para você a tela também. Mudou ou não? Ou está a mesma tela da apresentação? A mesma. Está na mesma tela. Mesma tela. Ok, então, ok. Conforme a Helena comentou com a gente, ela leu, né? Eu vou contextualizar vocês rapidamente aqui do que nós vamos estar estudando. Essa história de você pegar um livro para estudar um dos livros da Bíblia, ela é bem interessante, porque normalmente os historiadores eles cumprem muito esse papel também de pesquisarem, assim como os teólogos, né? Mas quando você pega um livro como o de João, a gente fica tentando compreender por que é interessante eu ler o livro de João, apenas para o nosso conhecimento, não. O Evangelho de João ele foi escrito num único momento da história. Na verdade, em um momento de crise da igreja cristã, né? A igreja estava sendo afetada por duas crises. Eu já vou falar sobre essas duas crises. Uma dessas crises era uma crise interna dentro da igreja e outra crise era uma crise externa, que estava acontecendo fora da igreja, né? Então, quando João decidiu escrever o Evangelho, ele está escrevendo para ajudar a igreja a enfrentar esse momento crítico, esses dois momentos críticos, que era uma
crise interna e uma crise externa. Já vamos comentar sobre elas. Então, um dos primeiros textos que a Helena leu para a gente, que é o verso 30, eu quero que você volte nele, dê uma olhadinha comigo, por favor. Na verdade, fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais. Então, os milagres nós vamos estar estudando, Helena, a partir de hoje, eles não são únicos. Além desses, Jesus Cristo fez outros milagres. Mas esse que nós vamos estar estudando, eles têm um propósito. Tá? E no verso 31 diz assim, ó, estes, porém, foram registrados para quê? Qual é o propósito que João está escrevendo esse livro? Você pode me ajudar, pode falar, abre seu áudio aí. Qual o propósito que João... Pode falar, seu Valdir. Para a gente crer. Para que vocês creiam. Esse é o propósito. Então, quando eu comentei antes que o propósito de você estudar João está relacionado a gente, está. E uma das coisas é a nossa crença. Não é crença de crer em alguma doutrina, mas de continuar crendo. Inclusive, esse texto que vocês têm aí diante de vocês, ó, eu vou até, não sei se vai marcar, minha setinha está passando, diz assim, ó, foram escrito para que vocês creiam que Jesus é o Messias. No original, não está dessa forma, para que vocês creiam. Deixa eu até verificar se eu tenho aqui o outro texto, não. No texto original, seu Valdir, diz assim, ó, para que vocês continuem crendo. Por que vem essa expressão, para que vocês continuem, né? Gente, nós vamos ter que viajar agora, dentro da Bíblia, agora que eu fiz essa pequena introdução, para a gente compreender algumas coisas. Então, a primeira delas é essa telinha que vocês estão vendo aí, ó, relação entre os evangelhos. O que são esses evangelhos sinópticos, né? Então, eu estou passando aqui minha setinha, temos Marcos, Lucas e Mateus. Esses três evangelhos, ô Lucas, eles são conhecidos como evangelho sinóptico. Por que eles têm esse nome? Eles estão interligados entre eles. E olha, gente, isso aqui, eu acho muito interessante isso aqui, ó. Olha, o evangelho de Marcos, evangelho de Lucas, evangelho de Mateus, eles são conhecidos como essa tradição tripla. 46% do evangelho de Marcos está misturado com o evangelho de Lucas e de Mateus. 45% do evangelho de Mateus se encontra nesses três livros, nesses outros dois livros. 41% do evangelho de Lucas se encontra no livro de Marcos e de Mateus. Vocês estão percebendo como é que eles estão misturados entre eles? Uma história que aparece num, aparece no outro também. Mas eu consegui também separá-los. Vamos lá. 10% do livro de Mateus, ele se encontra aqui no livro de Marcos. E 18% do livro de Marcos, coisas que Marcos está escrevendo, também se encontram no livro de Mateus. Pode ser estranho para você, mas tem coisas que Mateus está comentando do livro de Marcos que Lucas não vai comentar. Assim também, olha a porcentagem aqui, ó. 1% do livro de Lucas e 3% do livro de Marcos, eles estão interligados entre eles. São coisas que somente esses dois vão falar que Mateus não está trazendo para a gente. Então, eu trouxe esse slide para vocês compreenderem um pouco esses três livros, Marcos, Lucas e Mateus. Sabe o que é interessante? É que o livro de João, ele não está interligado com esses três livros dessa forma aqui, ó. As histórias de João, elas são únicas. Você vai encontrar somente no livro de João. Eu vou repetir isso aqui para vocês. As histórias de João você encontrará somente nos livros de João. E, vamos lá, voltar aqui. E por que esses três livros são interessantes para vocês compreenderem a história de João hoje? Deixa eu mostrar para vocês o propósito desses 4 evangelhos. Vocês estão acompanhando, estão vendo minha tela? Está todo mundo vendo aí? Deixa eu abrir aqui, que eu não estou vendo vocês. Aqui. Helena, está conseguindo acompanhar, Helena? Tá, eu não estou... Ok. Nesse momento entrou também a Gabriela. Tudo bem, Gabriela? Antes da tarde do que nunca, né? Seja bem-vinda aí. Vou falar para a dona Denise ficar de olho nessa filhinha adotada, tá? Tá chegando tarde sua filha aí, Denise. Estava na estrada, Cláudio Omar. Estava na estrada, então, tudo bem. Uhum. A minha mãe também entrou por aí. Mãe, tudo bem? Boa noite. Deixa eu ver. Alguém mais entrou aí, Denise? Eu acho que não. Eu acho que não. É que a gente também não está
diminuiu a tela aqui para a gente... Ok. Eu estou passando aqui para ver se mais alguém... Ok. Mas, então, para você que está chegando agora, nós encerramos aquela série de Apocalipse, né? Eu acho que foi um aprendizado para todos nós. Eu sei que é um assunto um pouco, talvez para alguns, pesado pelas informações, algumas coisas são meio chocantes, mas eu falei hoje para a Denise que foi necessário, né? O Apocalipse e Daniel foram 2 livros também deixados para o tempo do fim. Então, se Deus fez que esses livros chegassem até a mim e você, eles são importantes. Mas agora eu quero apresentar esse terceiro livro, que é o livro de João. Mas antes de falar do livro de João, Aline, acompanhe comigo aí. Ó. Um dos livros, que é o livro de Marcos, Marcos foi escrito com qual propósito? Eu coloquei ali, ó, ele foi escrito para o público romano. Marcos, quando escreveu esse livro, Rita, ele estava em Roma. E ele foi escrito para uma raça poderosa. Vou repetir, uma raça poderosa. Quem era essa raça poderosa? Os romanos. Na época, eles dominavam o mundo. Esse é o livro de Marcos. Ele foi um dos discípulos também de Pedro, né? Ele acompanhou Pedro durante um bom tempo. Então, quando você lê o livro de Marcos, você está tendo um relato de Pedro. Marcos não andou com Jesus como Pedro andou. Então, tudo que Marcos está escrevendo, esse relatório dele, ele tirou da onde? Dos encontros que ele teve com Pedro ou das caminhadas que ele teve com Pedro. O segundo livro que eu quero apresentar para vocês nesse dia é o livro de Mateus. Para qual público ele foi escrito? Para um público judaico. Mateus, inclusive, seu Vlaudio, você vai encontrar umas coisas ímpar em Mateus. Mateus é o que escreve e ele vai tentando provar onde está escrito. Então, Mateus vai escrevendo e ele vai fazendo uma referência do Antigo Testamento sobre o que ele está falando. Então, ele sempre, toda vez Mateus, no decorrer do livro de Mateus, você vai encontrar referências do Antigo Testamento, ele tentando provar para o público judeu que Jesus Cristo é o Messias, o prometido. E eu coloquei aqui nesse slide, escrito para uma raça eleita. Então, quando você lê o livro de Mateus, a gente sempre parte do princípio assim, Rita, Mateus está falando comigo. Não, Mateus não está falando comigo e com você. Ele escreveu especificamente para um público judaico. Agora que o Espírito Santo consegue transferir estas letras e palavras para as minhas necessidades, as minhas lutas, é o que o Espírito Santo faz. Mas que fique claro para você, quando você lê o livro de Mateus, foi para um público judaico, né, judeu. E o livro de Lucas, esse é bem interessante. O livro de Lucas foi escrito para um povo rejeitado, que foram gentios daquela época. Até eu coloquei aqui, raça rejeitada. Então, se você não sabia para quem foi escrito o livro de Mateus, então, Mateus não, de Lucas, né? Lucas era um médico. Lucas foi contratado, lá em Lucas capítulo 1, verso 1, por um homem chamado Teófilo, né? E para ele fazer uma pesquisa sobre tudo que Teófilo havia escutado sobre Jesus. E Lucas tinha essa missão. Será que tudo que estão falando sobre Jesus é verdadeiro? Só que como é que foi essa pesquisa de Lucas? Ele precisava, pastor Flávio, basear o que estavam falando de Jesus, as histórias que estavam correndo, com aquilo que a Bíblia, o Antigo Testamento, falava. É até interessante também sobre esse assunto, comentar com vocês, que esses 3 livros que eu terminei de falar, Mateus, Marcos e Lucas, eles foram escritos praticamente quase 30 anos depois que Cristo já havia subido ao céu. A primeira coisa que nós pensamos é que, enquanto Jesus estava vivendo nessa terra, eles estavam escrevendo. Não estavam escrevendo nada. Eles estavam vivendo essa experiência. Isso foi em torno do ano 60 ao ano 70, que um dos primeiros livros a ser escrito aí foi o livro de Marcos. Marcos vai começar a escrever seu livro. E eu quero entrar agora, falar um pouquinho sobre o livro de João com você. Gente, você não se apaixonar por esse estudo, eu sou empolgado com ele. O que tem no livro de João? Dá uma lida. Para quem João foi escrito? João foi escrito para um público cristão. Escrito, olha, eu vou deixar a dica aqui, eu não vou explicar essa parte. Escrito para uma nova raça. Quem é essa nova raça? Para quem João está escrevendo este livro? Então, deixa eu passar o próximo slide aqui para mim, para você acompanhando aí. Então, João está escrevendo um livro e esse livro ele envolve uma preocupação de João.
a igreja estava passando por duas crises, Gabriela. Eu comentei com vocês antes na minha introdução, uma crise externa e uma crise interna. O que envolvia essa crise externa? Acho que eu vou falar dela primeiro. Vou falar dela primeiro. Essa crise externa, ela envolvia a intolerância da parte dos judeus. Vamos lá, deixa eu situar você aqui. O livro de João vai ser escrito, amigos. Praticamente, João já tinha passado pela ilha de Patmos. Quem estudou com a gente na última série, estudou o livro de Apocalipse. Olha, Apocalipse não foi o último livro a ser escrito da Bíblia. Se vocês não sabiam, um dos últimos livros a ser escrito da Bíblia foi desse próprio autor chamado João, mas não Apocalipse. O Evangelho de João é um dos últimos livros a ser escrito. Então, quando João vai escrever o Evangelho, esse livro que nós temos aberto aí, ele já vem de uma larga experiência, de uma vivência, de uma vida que ele teve com esse segmento cristão. Então, João vai escrever seu livro, já está lá por Éfeso, né? Já tinha saído da ilha de Patmos, não estava mais prisioneiro. Né? Eu vou interromper aqui a minha apresentação para você ficar olhando para a minha cara, tá? Eu prefiro você olhando para mim do que você dormindo no sofá aí. Não é esse, irmã Romilda? Então, o livro de João, quando ele é escrito dentro de uma situação não muito comum. Primeiro delas, todos os discípulos já haviam morrido. João é a única pessoa que está vivo daqueles discípulos. Não esqueça desse detalhe. O segundo propósito aqui do livro de João, segundo propósito não, uma segunda coisa interessante do livro de João, quando ele escreve seu livro, Apocalipse já havia sido escrito, Marcos já estava escrito, qual é o outro? Mateus e Lucas já estavam escritos. João, quando vai escrever o livro, ele já está com seus 90 e poucos anos. Está terminando ali, gente, o primeiro século. Nós estamos quase próximo do ano 100. Eu não sei se para você isso faz uma diferença, mas já vai fazer uma diferença na história que você vai estudar. E por que havia essa crise externa? No ano 70, dou-lhe uma, alguém sabe o que aconteceu no ano 70? Estou só contextualizando você, já vou entrar no estudo, calma lá, tá? O que aconteceu no ano 70? Fale um pastel, da Helena. Ano 70. Jerusalém foi invadida e o templo destruído, né? Muito bem, Jerusalém foi invadida, o templo foi destruído, a igreja judaica, não vou falar igreja cristã, a igreja judaica ficou meio sem norte, Lucas, e não havia só esse movimento judaico. Até o ano 70, Lucas, nós tínhamos outros movimentos. Nós tínhamos um movimento dos judeus, né, o movimento judaico. Nós tínhamos ali também um outro movimento. Deixa eu só pegar aqui um momentinho. Deixa eu pegar o nome deles direitinho para que eu não erre, né, para vocês aqui. Nós tínhamos os fariseus, que pertenciam ao movimento judaico. Os saduceus, era um povo que não acreditava na ressurreição. Eles acreditavam que quando você morria, um espírito saía também de você. E tinha os essênios. Quem eram os essênios, né? Os essênios eram um povo da briga, né? Eles gostavam de uma confusão também. Inclusive, se acredita que Barrabás era essênio, né? Então, eram aqueles que queriam reconquistar Jerusalém, mas pela força, pela guerra, né? Então, você tem esses três grupos até o ano 70. Só que quando chega no ano 70, pastor Flávio, desses três grupos que eu estou falando para vocês, fariseus, os saduceus e os essênios, vai ficar um grupo só, que são os fariseus, que é um dos grupos do judaísmo, né? Então, o judaísmo vai perder a pluralidade dele, vai ficar somente os fariseus. E juntamente com os fariseus, nós vamos ter o grupo dos cristãos. E esse grupo dos cristãos, eles vão enfrentar uma crise externa. Lembrando que João participava desse grupo. Qual era a crise externa? Deixa eu abrir de novo para você a apresentação, que eu quero que você olhe ela aí. Era uma crise externa que envolvia a intolerância da parte do judaísmo. Que intolerância é essa? Os judeus não gostavam dos cristãos. Havia uma repulsa por eles, né? E
Também essa crise interna envolvia esses Nozerim e os Minins. Quem eram os Nozerins? Os Nozerins eram conhecidos como os Nazireus, não, desculpa. As pessoas que seguiam a Jesus, mas eram judeus. Então, eles eram judeus convertidos ao cristianismo, chamados os Nozerins. E tinha também os Minins. Quem eram os Minins? Os Minins eram outros povos, os samaritanos, os gregos, romanos que se tornaram cristãos. Esses dois grupos, eles eram conhecidos pelos fariseus como hereges. Os fariseus não gostavam desses dois grupos. Então, imagine você agora. Todo santo sábado tinha um culto, e esse povo ia na sinagoga. O templo havia sido destruído, mas eles continuavam indo na sinagoga. Inclusive, se você não sabia, durante ainda o ano 70, 71 e 72, tanto os menins como os nozerins continuam na sinagoga. Vou repetir para vocês, os menins eram gregos, que se tornaram cristãos, que começaram a frequentar algumas sinagogas. Você encontra também os judeus que tornaram cristãos, que continuavam frequentando a sinagoga. Mas como os fariseus não gostavam desse povo, eles inventaram um negócio aqui na igreja. Eu já fui coroinha do padre, eu lembro que quando eu trabalhava ali na igreja católica, não sei se a mãe lembra, mandava lá frequentar a igreja, e eu era coroinha do padre Pulga. Lembra desse padre, mãe? Não sei se a mãe está aí ainda, que eu não estou vendo ela. Eu era coroinha do padre Pulga, né? Ele mandava a gente ler algumas coisas, o nome dele, ele era português, tá? Por isso que era padre Pulga. Mas não era apelido não, era o nome dele mesmo, tá? Padre Pulga. E mandava a gente ler uns papéis e tinha algumas bênçãos ali da doxologia, né? No culto dos fariseus, eles tinham 18 bênçãos durante seu culto. Vou repetir. Haviam 18 leituras feitas no culto dos fariseus. Então, você está no meio de uma sinagoga, Denise e Douglas, e aí, no meio dessa história, é feita a primeira leitura, é bênção, tá? Aí é feita uma segunda, uma terceira. São várias leituras que vão sendo feitas durante esse culto. No entanto, quando chegava na 12ª bênção, algo acontecia. Eles precisavam identificar, Rita, quem era os menins e quem eram os nazirins. Quem era esse povo? Será que temos algum infiltrado aqui no nosso meio? Algum judeu que se tornou cristão, que está infiltrado? Ou alguém que está visitando a sinagoga, que é um gentil, e está aqui por perto, está aqui pela janela da sinagoga ou na porta? A 12ª bênção, Helena. Gente, eu não tenho como entrar no livro de João se você não entendesse essa contextualização. Então, só me dá mais uns 5 minutinhos que eu já vou terminar de contextualizar isso aqui. Então, essa 12ª bênção do livro dessa sinagoga, desses cultos, até vou dar o nome para ela aqui novamente, que eu já esqueci o nome dela, sempre esqueço. Birkat Haminim. Vou repetir. Birkat Haminim. O que era essa segunda bênção? Então, imagine que você está lá sentado, o culto não era um atrás do outro, era um encontro onde ficavam em rodas, né, sentado próximo à parede, e aí vinha alguém, algo parecido com um púlpito, e ele abria essas bênçãos. Eu vou mostrar a bênção para você, eu quero ver quem que vai conseguir ler essa bênção. É um desafio. Quem conseguir ler a bênção, ganha mais um pastel, né, Helena? Então, vamos lá. Essa é a bênção. Ela se encontra na língua hebraica. Estão de olho nela aí? Aí está a bênção. Flávio, você já passou pelo hebraico, Flávio? Já está conseguindo ler o hebraico? Olha, pastor, eu já passei, já estava conseguindo ler e já estou difícil de ler de novo, hein? Aí você Um ano sem treinar. Então você tem aí essa bênção na língua hebraica. Deixa eu mostrar para você o que está escrito aí. Essa bênção ela foi modificada. Tá? Ela foi modificada para identificar quem era os meninos. Está de ponta cabeça, pastor. Ah, não, de ponta cabeça não. A gente tem que pendurar o pé no estuque para ler. É assim mesmo, o seu Valdir. Deixa eu mostrar para vocês o que está escrito aí. É isso que está escrito aí. Ó. Eu vou ler para vocês. Não, vou pedir para a Gabriela, se ela está com a gente ainda. Gabriela, lê a projeção para a gente.
Será que a Gabriela já se mandou? Deixa eu abrir aqui minha telinha para ver onde que está a Gabi. A Gabriela já se mandou, gente. Ô, Denise, você dá um jeito nessa sua filha aí, Denise. Deixa eu pedir, então, para a Rose. Rose, você lê para a gente, Rose? Tem que abrir seu áudio, Rose. Na minha tela aqui só está metade, não vou conseguir ler. Não vai. Quem está no computador, Douglas, vou passar para você. Leia para a gente, Douglas. Para os apóstolos que não... Apóstatas. Para os apóstatas que não haja esperança e que o governo arrogante seja rapidamente arrancado em nossos dias. Que os Nozerim e os Mirim sejam destruídos na ocasião e que sejam apagados do livro da vida. Não sejam escritos juntos com os justos. Benditos és, ó Senhor, que amaldiçoa os arrogantes. E aí, você gostou da bênção ou não? Nossa Senhora! É bem... Isso é bênção ou maldição? Será bênção para os fariseus que queriam tirar de perto deles quem? Os minins e os nazirim. Eles queriam assustar esse povo, não queremos esse povo com a gente aqui. Então, em alguns momentos desses cultos, alguns deles foram até apedrejados e mortos, tá? Havia muita perseguição contra os cristãos depois do ano 70. Compreendam, até o ano 70 nós tínhamos 3 grandes movimentos: os fariseus, os saduceus e os essênios. Depois do ano 70, conforme o Lucas nos informou, com a invasão de Roma a Jerusalém e destruindo o templo, ficou um grupo, eram os fariseus. E esses fariseus, pastor Flávio, começaram a se levantar contra os cristãos. Então, você teve, num primeiro momento, os romanos perseguindo os cristãos. Num segundo momento, você teve os judeus perseguindo os cristãos através dos fariseus. Então, os cristãos do primeiro século, amigo, eles foram perseguidos de todos os lados possíveis. E o que isso tem a ver com o livro de João? Vamos voltar para a apresentação aqui, para você compreender um pouquinho melhor? O que isso tem a ver comigo e com você também? Deixa eu ver aqui se eu consigo passar. Então, agora eu quero falar sobre essa crise interna. Agora você vai compreender um pouco mais sobre essa crise interna. Porque a crise externa estava causando uma crise interna dentro da igreja. E o que envolvia essa crise interna? Eu já até coloquei aqui para vocês aqui, ó. Morte de quem? João. A morte de João estava causando uma crise, estava causando, não, deixa eu corrigir, iria causar uma crise interna. E quem percebeu isso foi o próprio João. Eu quero voltar com você para o texto bíblico para você compreender do que eu estou falando e por que nós vamos estudar o livro de João. Volte lá comigo, por favor. João, livro de João, acho que agora a gente vai desenrolar o assunto aqui. Livro de João, o capítulo 20. Agora que você entendeu o momento que o livro de João está sendo escrito, Romilda, vamos repetir aqui algumas coisas. Ele está sendo escrito por meado do ano 95 depois de Cristo ao ano 98 depois de Cristo. Esse é o período que João está sendo escrito. Ele está sendo escrito em um momento, Flávio, pastor Flávio, que todos os discípulos, menos João, já haviam morrido. Todos eles haviam morrido. Está sendo escrito também em um momento onde a primeira geração, quem era a primeira geração? A primeira geração que andou com Cristo, que tocou nos discípulos, que escutaram da boca dos discípulos a pregação da palavra. Nesse momento que o livro de João está sendo escrito, essa primeira geração toda já havia passado. Poucos ainda estão vivos da primeira geração. Então, esse é o livro de João, está sendo escrito justamente nesse momento. E agora eu quero que você leia comigo, ó. Capítulo 20, verso 31. Replicou-lhe, perdoe-me, estou no texto errado, João, capítulo 20, o verso 31. Você vai começar a compreender a partir de agora. Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Olha, prestem bem atenção aí, mãe, no verso 31. Estes, porém, foram registrados para quê?
Como é que está escrito na sua aí? É 20 e 31, pastor? Capítulo 20 e 31, vou repetir. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo. Está assim na de vocês também? Pastor, a minha fala crendo. Para que pode ler a sua então, pastor Flávio. A minha fala assim: estes, porém, foram registrados para que... Ah, não, desculpe. Eu li a parte errada aqui. Erro meu. Crendo na segunda parte. Não conheci essa versão, não. Denise, no texto original diz assim para a gente, para que vocês continuem crendo. Ele está no gerúndio aqui, né? Ele não está não está no presente e nem no passado. Aqueles que creram no presente, que você creia. Não, no texto original é uma continuação para que você não deixe de crer. Por que João está com essa preocupação? Então, existe no livro de João, vou abrir meu dedinho aqui, 7 milagres que ele registrou. Olha lá no verso 30. No verso 30 diz assim, na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais ou milagres que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que continuais crendo. Que crise que a igreja estava passando? Vou ajudar você a compreender. Imagine que você é um cristão vivendo em meados do ano 95 depois de Cristo, entre o ano 98 e 99. Se você vai numa sinagoga, as pessoas trazem uma bênção para apedrejar você e matar. Se você sai na rua e a turma descobre que você é cristão, você é criticado na sua comunidade. Dentro da sua família, na sua casa, se você era judeu e agora se tornou um cristão, a sua família não vai te olhar com os bons olhos porque você abandonou a fé. Se você era um gentil, um grego, ou se você era um romano ou um samaritano e agora se tornou cristão, a sua família também não vai te aceitar. O que eu estou tentando explicar para vocês, seu Vlaudir, é que, sabe aquele ditado popular lá de Goiás, pelo menos eu conheci lá em Goiás, se correr o bicho pega? E se ficar o bicho come? Para onde os cristãos tentavam correr, eles eram perseguidos. Entenda, você deve recordar de algum texto bíblico, qualquer coisa o Flávio pode me ajudar, ou até o Max, se o Max ainda tiver acordado. O Max tem essa mania de ele deixar a telinha ali ligada, já é experiência, ele estuda comigo. Gente, falar em dormir, hoje eu dormi numa aula, né? Eu estava numa aula de escatologia com o pastor Jean, e eu dormi, gente, deve ter dormido umas 2 aulas. Só que durante o sono, eu acabei sonhando com ele me dando aula. E durante o sonho, eu sonhei que começou uma perseguição de um lado para o outro. E apareceu escorpião. E uma das nossas alunas da sala de aula, que é a Miriane, ela começa a falar e começa a pregar. E eu acordei assustado. Eu falei, Jesus está voltando. E ele pregando de um lado e eu sonhando do outro. Então, eu vou logo explicar para você aí, que está dormindo, acorda, amigo. Senão você vai sonhar com Apocalipse e tudo que lá, sabe? Você entendeu, né? Acorda aí. Escutou, né, Max? Desperta, tu que dormes. Você que dorme, a culpa é minha, né? Olha, você avisa o teste, o Max está acordado, e perceberam, né? Mas olha só, tomando aqui novamente, esse era o problema dessa igreja. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Jesus Cristo trouxe ele disse umas palavras, disse assim, que chegariam dias que você não seria aceito nem na sua casa. Seu pai, sua mãe, seus irmãos talvez não iriam se agradar muito das suas crenças. Então, que você seria odiado, você seria perseguido. Esse povo do tempo de João estava passando por essa crise. Era uma crise de perseguição. Essa crise acontecia fora da igreja, não estava acontecendo dentro da igreja, não era dentro da igreja cristã, era fora da igreja, era na comunidade dos fariseus, era dentro da família, era no mercado, era na feira. Amigos, eu não sei se você tem ideia o que é viver isso, eu não faço ideia o que é passar por uma crise dessa forma. A minha mãe é testemunha que logo depois que eu aceitei o evangelho, que eu me batizei, eu tive alguns problemas com meu pai, né? Inclusive, eu tive que ir para um colégio interno por causa dos problemas que eu estava enfrentando, né? Dentro da minha própria casa, meu pai não aceitava muito, né? As decisões que nós tomamos na vida.
e acabei entrando dentro de um colégio interno, né? Mas assim, o que eu passei não chega nem perto do que esse povo passava. Gente, eles não eram só perseguidos, eles eram assassinados também. Essa era a crise externa. E tinha uma crise interna. E qual era a crise interna? É que toda essa perseguição externa estava causando uma fraqueza espiritual também. E o apóstolo João, ele percebeu que a igreja ia se afundar numa descrença tremenda. Por isso que ele escreveu o livro de João. E qual era essa descrença? Porque eu vou contar a história para você, então, entender a preocupação de João. Acompanhe comigo o capítulo 21. Eu quero te mostrar agora o propósito de João estar escrevendo. Por que João está tão preocupado com a fé deles, pastor Flávio? O que poderia acontecer com a fé desse povo nesse exato momento? Então, eu coloquei para vocês ali antes, dona Romilda, na projeção, que estava relacionado com a morte de João, e João não tinha morrido ainda, tá? Vamos ler? Verso 15, capítulo 21, verso 15. Eu preciso compartilhar os textos com vocês. Gabriela, você que voltou agora, nós percebemos sua ausência, tá? Sim, eu fui jantar. Bem que você fez. A minha esposa está desde as 5 horas da tarde mandando eu comer alguma coisa e não comeu. Agora Eu tava só com o almoço, Cláudio Omar. Fome bateu. Aí minha mãe falou, você não vai comer nada. Aí ela montou o pratinho, levou para mim, não teve como resistir, né? Mas ok, então. Capítulo 21, verso 15. Você poderia ler para a gente o verso 15 e o verso 16? Eu quero que vocês compreendam agora a crise interna que a igreja iria passar. Tá? Pode ler para a gente? Aqui. É João 15? 21, 15. 21, 15? Tá, isso. só... Se você puder fazer um favor, Gabriela, de ler em português, não em inglês, para a gente, iria ajudar. Me deixar. Cláudio Omar, eu tive que treinar o inglês, eu sofro tanto no trabalho que tenho que estar participando das reuniões em inglês. Vamos lá. Pode ler? Pode ler. Só um momentinho. Se vocês escutarem alguém roncando, não é minha esposa e nem meus filhos, é minha cachorra que está do lado aqui, tá? É uma bulldog inglês. Eu tenho que defender a Janete, porque senão vai ficar mal para minha esposa, né? Deixa eu só mostrar para vocês aqui a bichinha. Só um momentinho. Faz parte desses estudos, né? Então, olha aqui, ó. Estão vendo ela? E ela tá roncando muito alto. Eu estou passando, vocês vão escutar logo o ronco dela aí. Pode ler pra gente, o Gabi. Então, João 20, 15, 16? Isso. 21. Capítulo 21, verso 15. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu amo, Senhor, respondeu ele. Então lhe disse: tome conta das minhas ovelhas. Vou pedir para o pastor Flávio, ler agora o próximo verso, verso 17 e o verso 18, Flávio. 17. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirás e te levarás para onde não queres. Obrigado, Flávio. Jesus está numa conversa com os discípulos. Eles haviam vindo de uma pescaria. Tinham passado a madrugada toda pescando e não pescaram nada. Já viveu essa experiência, né, seu Valdir? E aí, pesca e nada e nada. Pelo menos sua esposa já comentou isso comigo. Foi pescaria e não trouxe nada. Aí, já tem pescador por aí também. Douglas é um desses, né? Que vai pescar e não pega nada, né? Só molha nas minhocas. Aí, eu sempre trago peixe. Aí os discípulos tinham passado a madrugada toda pescando, não haviam pescado nada. Chega de manhã cedo,
estão chegando na praia, encontro com Cristo na beira da praia. Você vai encontrar essa história do verso 20, capítulo 21, do verso 1 até o verso 14, tá? E aí eles vão se encontrar na praia, vão descobrir que está na praia Jesus Cristo. Pedro vai se jogar na água e vai nadando. Quando chega lá na praia, Jesus já tinha feito um churrascozinho de peixe, estava um peixe, tinha umas coisas para eles beberem também, pelo menos é o relato que a Bíblia nos traz. E aí, nesse encontro dos discípulos com Cristo, Jesus Cristo havia ressuscitado aqui, tá? Ele já tinha passado pela morte, havia ressuscitado, os discípulos estavam assim meio que desanimados com algumas coisas da vida, foram pescar e quando estavam voltando tem esse encontro com Cristo. E no meio desse encontro vão se reunir nessa praia para comer o peixe que Jesus havia feito. E aí Jesus Cristo vai chamar Pedro à parte. Pedro, num cantinho, vem cá comigo. E vai chamar Pedro num cantinho e Jesus vai começar a conversar com Pedro, Gabriela. Pedro, tu me amas? E Pedro vai afirmar, sim, Senhor Deus, tu sabes que te amo. E assim vai esse diálogo. Só que durante essa conversa de Pedro com Jesus, Jesus continua persistindo. Se ama uma vez, duas vezes, três vezes. Quando chega na terceira vez, Pedro declara, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Agora, eu quero pedir a atenção de vocês para o verso 18. Olha o que Jesus disse para Pedro. Em verdade, eu te digo, e quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, então, se você que tinha na ideia que Pedro era um homem velho, quando seguia Jesus, tire isso da sua ideia. Pedro era um jovem quando seguia Jesus. Essa ideia que nós temos de Pedro, um homem velho, isso não é bíblico, porque Jesus está falando para ele assim, quando fores velho. Pedro era um jovem homem. Alguns historiadores comentam que possivelmente Jesus Cristo era o mais velho da turma, só para vocês compreenderem isso. Então a gente tem essa ideia, né? Os filmes que assistimos, Pedro, aquele senhor de cabelinho branco, os outros mais jovens, não. Todos eles eram jovens ali. Então a história comenta aqui com a gente ainda que Jesus Cristo comentou com Pedro que quando você era jovem, você se vestia, mas quando fores velho, outro te cingirás e você vai estender os braços. Que expressão é essa que está usando? Sabe, hoje no Brasil nós temos algumas expressões, Helena, que elas são nossas. Outro dia eu já até comentei algumas coisas dessa aqui no grupo. Um exemplo, se eu falar para vocês aqui que o seu Vitório entrou pelo cano, vocês entenderam, se deu mal, aconteceu alguma coisa com o seu Vitório. Agora, se eu falar para um americano que o seu Vitório entrou pelo cano, ele não vai entender. Ele vai ter que entender que tamanho é esse cano para o seu Vitório entrar. A barriguinha vai apertar ali no cano, não vai dar certo. Você entendeu? A dona Almeida já está olhando para o lado, a Vitória está escutando, né? Então, é estranho para a gente algumas expressões de fora, mas quando nós temos nossas próprias... Lá em Manaus mesmo, temos várias expressões nossas. Se você vê uma manauara falando, você não vai entender. O que esse povo está falando aqui? De onde estão tirando tudo isso? Um exemplo, o que é teçado para você? Você sabe o que é teçado? Alguém tem... Não fale, mãe. Alguém tem ideia o que é teçado? A maioria de vocês não faz ideia o que é teçado. Então, o que é chibata? Né? Alguns também não sabem o que é chibata. Né? Então, imagine agora o amazonense falando assim, eu vou te dar uma chibatada com o meu teçado. Então, teçado é facão. Entenderam o que é facão agora? Teçado é facão. É uma expressão deles lá. Minha, né, também, né? Não uso mais. É tomate, né? Não é tomate. Para a gente lá é tomate. Pô, você tem um tomate aí para emprestar? Então, eu cheguei no sul do país e me corrigiram. Falaram que era tomate, né? Não é tomate, né? Outra coisa também que era uma mania nossa nas salas de aula, né? Então, nós chamamos de tia, tio, os mais velhos, né? Eu fui chamar de tia uma professora minha, lá no sul do país eu descobri que essa expressão tia não é muito bem legal, não. Tias são as meninas que ficam nas esquinas da rua, então, vendendo o corpo. E aí eu falei para uma professora, levantei a mão, tia,
Ela me olhou, saiu um raio dos olhos dela. Eu não sabia que eu estava falando algo que não era para ter chamado a professora. Então, são expressões. Que expressão é essa? Como ele coloca aqui para a gente, né? Deixa eu pegar novamente ela aqui. Ó. Estenderás as mãos. Quando Cristo disse para Pedro que ele iria estender as mãos, vou dar uma chance para você. Você tem ideia o que significa estender as mãos para eles? Pode abrir seu áudio e participar, tá? O que significa estender as mãos? Ajudar. Ó, então parece que é ajudar. Estenda as mãos para mim. Alguém tem uma outra sugestão, Lucas? Se você tiver acordado ainda, tem alguma sugestão, Lucas? O que significa? Eu acho que Jesus estava falando na forma com que Pedro seria morto. Então, mas qual é a relação da forma que Pedro seria morto com estender as mãos, Lucas? Você compreende? Ele seria pregado na cruz também, assim como Cristo. Muito bem, Lucas. Então, estender as mãos era que alguém ia puxar suas mãos e você iria ser crucificado. Jesus terminou de falar para Pedro a forma que Pedro iria morrer. Pedro iria morrer como, amigo? Iria morrer crucificado. Era uma das piores mortes que havia. Para a gente, algumas pessoas imaginam muita coisa sobre a cruz. A pessoa era pregada lá e morria. Acabou, morria na mesma hora. 2 horas, 3 horas, 1 hora estava morta. Isso não é uma verdade. Mãos e pés não são pontos vitais. A pessoa era pregada nessa parte aqui, ó. A gente imagina na mão. Na mão nem conseguiria, porque se fosse um prego que colocasse aqui, com o peso do corpo, rasgaria. Ela era pregada praticamente quase próximo ao pulso aqui. Nós temos 2 ossos aqui, um chama rádio, o outro eu não lembro agora como é que é o nome. E no meio desses 2 ossos a pessoa era presa, ela ficava presa. Pode falar, Flávio. Abre seu É o húmero e o rádio? Isso mesmo. Então, a pessoa era no meio dos 2, o prego era cravado. E nos pés também. Era justamente quase no calcanhar ele passava ali o prego. Então, se você achava que a pessoa ia ficar ali 1 hora e morria, isso não é uma verdade. Eles ficavam, às vezes, 1 semana até morrer por uma infecção. Eles morriam por infecções, ou morriam porque as aves, as rabinas, eu vou colocar alguma ave que você conhece aqui, né? Os corvos, os urubus vinham atacar, furavam os olhos deles e começavam a comer a carne deles ali. O sol da manhã esquentava e assava esse povo naquelas cruzes. E o frio da noite, aquela região é muito fria à noite também, porque ela fica próxima ao deserto, deixava esse povo tremendo na cruz. Por isso que a morte de cruz era uma das piores mortes. De todos os instrumentos de tortura que os romanos criaram, a cruz era uma das piores, porque humilhava você diante de todo mundo, a sua família ia lá também na sua crucificação, era obrigado a estar, seus amigos estariam lá e você ficava nu numa cruz. A gente faz uma ideia, nós temos uma ideia muito romântica de cruz, né? Ai, gente, tomai tua cruz, a gente diz assim, cada um deve tomar, nessa época ninguém queria tomar sua cruz, não, gente. A cruz era um símbolo de vergonha. Hoje não, a cruz é um símbolo de fé, naquela época era de vergonha. Então, e você ficar pendurado numa cruz, nu diante de todo mundo, à noite passaria frio, durante o dia era queimado pelo sol, e a infecção ia tomando os seus membros, por causa dos buracos que foram feitos nas suas mãos e nos seus pés, amigo, você morria à míngua, e a sede também. Então, quando Cristo falou para Pedro, que outro te estenderás a mão, ele não ia mais se vestir, e ele ia morrer com as mãos estendidas, morte de cruz. Você já imaginou o impacto dessa informação na sua vida? Isso é impactante. Então, Pedro ficou desconcentrado, eu quero que você leia a reação de Pedro. Dê uma olhadinha comigo, por favor. Verso 19. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Se alguém tem dúvida que ele estava falando da morte de Pedro, o Lucas, como já disse para a gente, é a morte de Pedro mesmo. Verso 20. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Entenda o cenário, está Jesus e Pedro andando na praia, deixaram os discípulos todos para trás, comendo peixinho de manhã cedo, Jesus e Pedro, Romilda, andando na praia,
E atrás de Jesus e Pedro, quem que vinha escutando toda a história? Quem que estava escutando o diálogo de Jesus com Pedro? Me ajude. Quem é o discípulo amado aí na história? João. Quem está falando que era João? Terezinha. Terezinha, desculpa, não tinha identificado você aqui. Então, Terezinha, isso mesmo. O discípulo amado é João. João estava andando atrás. Sabe aquele curioso? Quando duas pessoas estão saindo para conversar e vem um curioso atrás, só para escutar, ou fica perto, rodando, tentando identificar o que estão conversando, esse era João. João estava numa curiosidade de saber o que estava rolando naquela conversa. Em vez de ficar para comer o peixe, saiu junto. Eu vou repetir o texto, olha só, olha novamente comigo aí, ó. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? O próprio autor do livro já está dizendo que é ele, era eu que estava lá. Verso 21. Vendo, pois, Pedro, perguntou-lhe, perdoe-me, deixa eu encontrar o texto de novo aqui, verso 21. Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Entenderam a pergunta? Rose, você pegou a pergunta? Pedro terminou de receber uma notícia que ele morreria crucificado. E ele olhou para trás e ele percebeu que atrás estava vindo um discípulo amado. Essa expressão, discípulo amado, que o próprio João está usando para ele, é porque os discípulos tinham ciúme de Jesus com João. Parecia que havia um favorecimento, sabe? Pode ver que ele usa uma expressão aqui, Gabriela, a quem ele inclinou a cabeça no peito de Jesus. No meio da ceia, João foi lá e colocou a cabeça no peito de Jesus. E os discípulos tinham muito de ciúme de João também. E João está usando essas palavras aqui para que você entenda a situação ali. E esse aí, ó, está vindo atrás, o que você diz? Tá doido que fale também a forma que João vai morrer. Gente, era terrível esse povo, né? Você já conheceu uma igreja assim ou não? Hein? Você já frequentou uma igreja? Que outro termina de descobrir que ele está lascado, e aí quer saber quem mais está lascado com ele? É justamente isso aí. Ó. A Denise está rindo assim, um sorriso meio assim amarelo, parece que já viu essa história, né? Então, gente, a gente acha que os discípulos eram homens assim que não cometiam pecados. Eles eram homens como eu e você, pessoas que eram inclinadas ao egoísmo, tinham também sua natureza pecaminosa como nós temos. E nesse momento, Pedro está incitando a Jesus a fazer alguma declaração contra João, não a favor. Eu quero que você acompanhe, Denise, aproveitando, leia o verso 22. Jesus respondeu: se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Olha. Você entendeu agora? Paulada, hein? O que você achou, Helena? É comigo. Cala-te quieta para lá, né, para Pedro. Se eu quero que ele fique vivo até que eu venha, entenda. Gente, me ajude. Quem estava envolvido nessa conversa? Vamos lá, me ajude os personagens. Me diga um personagem dessa conversa. Pedro, João. Pedro, João e tem mais um. Jesus. Só tinham 3 pessoas nessa conversa. Pedro, Jesus e João. Acompanhe o restante da leitura e você vai compreender porque eu estou falando isso. Verso 22. Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça, desculpa, é o verso 23. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Se espalhou por toda a igreja cristã, quase finalizando o primeiro século ali, que João não morreria, que João não passaria pela morte, que João veria Jesus voltar. Você pode falar assim, não, isso não aconteceu. Vamos lá. João foi jogado dentro de um panelão com óleo fervendo e não morreu, João. Saiu vivo, foi um milagre aquilo na vida de João. João foi parar na ilha de Patmos e fizeram de tudo para que esse velhinho morresse lá, e ele não morreu. João encarou uma viagem da ilha de Patmos indo para Éfeso, encarou o mar na sua velhice, e João saiu vivo. João, de todos os discípulos que já haviam morrido, ele é o único discípulo ainda vivo. Se você vivesse naquele tempo
e você tivesse escutado que João não morreria, mas Jesus voltaria com esse homem vivo, o que você olharia para João e disse assim, amigos, eu vou ver Jesus voltar. Porque se esse velhinho ficar vivo mais 1, 2 anos aí, eu vou estar vivo também. João trazia esperança para a igreja dele que eles iriam ver Jesus voltar. Sabe qual é a segunda crise na igreja? É a morte de João. Porque João sabia que se ele morresse e essas pessoas tivessem essa expectativa, ok, Gabriela, fique à vontade. E se essas pessoas tivessem essa expectativa que João não passaria pela morte, deixa eu dizer para você, se a igreja toda tinha esperança que João não passaria pela morte, de repente João morre, o que vocês acham que causaria na igreja? Pense comigo, o que você acha que causaria na igreja? Se espalhou o boato, Helena, que João não passaria pela morte e que Jesus iria voltar e João estaria vivo. E de repente, Helena, do nada, o velhinho morre. E Jesus não voltou. Tem algum problema na história? Primeiro problema, é mentira, então Jesus não vai voltar. A igreja, na época de João, todos eles esperavam Jesus voltar. Você pode ler essa história que eu estou falando para você, se encontra também no livro de 2 Cartas aos Tessalonicenses, o capítulo 2, verso 1, verso 2, verso 3, Paulo escreve uma carta para o povo de Tessalonicenses comentando, amigos, Jesus não vai voltar agora. E várias vezes Paulo falou sobre a volta de Cristo, não vai ser agora, antes que surja o homem da apostasia. Então João está preocupado, Douglas, que quando ele morrer, a sua igreja entre numa apostasia tremenda. Eu vou ler para você o restante aqui da história. Volte comigo lá no verso 23. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, João vai explicar para mim e para você. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Vocês entenderam a confusão que fizeram ou não entenderam? A igreja... uma afirmação, né, Cláudio Mar? Muito bem, Denise. Você percebeu, Denise, a confusão, então? A igreja tinha uma esperança que Jesus voltasse. Por que eles tinham esperança? Porque João estava vivo. Aquilo, vocês já entenderam, tinham 3 pessoas, ó, Pedro, João e Jesus. Quem foi? Vai soar até mal, tá, o que eu vou falar, mas vou precisar perguntar. Quem foi o fofoqueiro que saiu dali e espalhou esse assunto? Jesus não foi, já vamos tirar esse fora. João está explicando para todo mundo, amigo, não fui eu que disse isso, foi um outro. Quem foi o cidadão que espalhou a notícia? Pedrão? Foi o Pedrão. O Pedrão, apesar de ser um homem de pavio curto, ele também espalhava umas histórias que não estavam batendo. E uma das histórias que Pedro espalhou, irmã Romilda, já estou terminando, Romilda, vi que você está bocejando por aí, é a dica, né? O horário terminou. Então, não posso perder a piada, né, Romilda? Então, a pessoa que espalhou a história foi Pedro. E agora João estava numa situação difícil, porque Pedro já havia sido crucificado, de cabeça para baixo. João era o único vivo. E se João morresse, amigos, sem a igreja compreender essas verdades, isso iria acabar ali. Eu quero concluir, eu quero mostrar para vocês quais são esses 7 milagres. E por que esses milagres são tão importantes? Abram sua Bíblia novamente comigo, no capítulo 20, por favor. Capítulo 20, o verso 31. Essa vai ser a 3ª ou 4ª vez que eu vou ler com você. Capítulo 20, verso 31. Estes, porém, foram registrados para quê? Para que continuais crendo. Então, Helena, os 7 milagres que eu vou falar para você agora, eu não vou estudar eles com você, só vou citar esses 7 milagres. Os 7 milagres que aconteceram, que João vai nos escrever sobre esses milagres, eles têm um propósito, para que você continue crendo. Quem deve continuar crendo? Que geração é essa? A primeira geração, Helena, já havia morrido. A geração que tocou Jesus, que conheceu Jesus, essa já passou. Essa geração, a única pessoa dessa geração, Helena, é João, que está vivo.
todo mundo já havia morrido. Agora você está tendo, Douglas, uma segunda geração. A segunda geração não tocou em Jesus. A segunda geração conheceu alguns discípulos e tinha o último discípulo ainda que eles tinham vivo, que era João. Essa é a segunda geração. O livro de João foi escrito para a segunda geração. E a segunda geração, Denise, Douglas, Romilda, todos vocês que estão aí, ela envolve eu e você. Nós somos a última geração. Nós somos a geração que não tocou Jesus. Nós somos a geração que não andou do lado dele. Sabe, não comeu com ele como aqueles discípulos comeram. Nós somos a geração que não participamos do milagre lá no monte... esqueci agora o nome do monte, onde Jesus distribuiu os pães. Nós não tivemos essa grande refeição, esse grande banquete. Então, essa é a nossa geração. E por que João está escrevendo para a nossa geração? Para que você continue crendo. E eu quero te mostrar aqui, ó. Aí diante da tela estão os 7 milagres. E esses 7 milagres, eles têm algo em comum. Todos eles têm algo em comum. Vamos lá. A transformação da água em vinho é um dos milagres. É para a gente hoje, tá? Nós precisamos estudar esse milagre para compreender que mensagem que tem para os nossos tempos. A cura do filho do funcionário do rei, a cura do enfermo em Betesda, João 5, a multiplicação dos pães e peixes, Jesus caminhando sobre o mar da Galileia, a cura do cego de nascença, a ressurreição de Lázaro. O que esses milagres têm em comum? O que esses milagres têm em comum? Você sabe me dizer? Por que João, de tantos milagres que Jesus fez, João separou 7? E esses 7 milagres, Rita, tem a ver com a gente. Por quê? Alguém tem alguma sugestão? Disse João para a gente, Lucas, é para que você continue crendo. Eu vou te dar uma primeira sugestão aqui, ó. Abra uma sua Bíblia no capítulo 20. Deixa eu ler essa história para você e aqui nós vamos concluindo. Verso 24, por favor. Capítulo 20, verso 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Didimo, todo mundo encontrou? João, capítulo 20, verso 24. Encontrou? Vamos lá. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Didimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vi, isso mesmo, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum, acreditareis. Tomé é da primeira geração que precisa o quê? Tocar. Ele precisa ver, ele precisa sentir. Então, João continua escrevendo. É o único livro da Bíblia, dona Terezinha, que vai falar sobre essa história de Tomé, é o livro de João. Ele está relatando com um propósito, porque as pessoas estavam deixando de crer, eles queriam tocar. Verso 26. Passando 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Pai seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha do meu lado. Não seja o quê? Incrédulo. Mas crente. Crente não é a pessoa que vai na igreja. Crente na Bíblia é a pessoa que confia em Cristo Jesus. E diz ele para a gente: respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me vistes, credes? Agora você vai ler o texto. Gente, eu fiz toda essa volta para ler esse próximo texto. Bem-aventurado os que não viram e o quê? Quem são essas pessoas? Por acaso você é uma dessas pessoas que não viu, mas precisa crer? Então, Helena, esses 7 milagres que nós vamos estudar a partir da semana que vem é para a gente. Nós que não vimos, mas precisamos crer. Os 7 milagres têm alguma coisa em comum, e eu não vou falar hoje o que eles têm em comum. Tá? É surpresa para a semana que vem. Então, 7 milagres, 7 eventos, 7 situações que Jesus viveu com o ser humano. E esses 7 milagres
envolve a minha vida e a sua vida, para que eu e você continue crendo. Então, a partir da semana que vem, eu quero te fazer esse convite. Vamos entrar no livro de João e vamos entender por que João deixou esse livro escrito. E eu quero te deixar já os versos bíblicos aí, ó. Se você quiser fazer um print da tela, alguém quiser fazer para deixar lá no grupo. Então, o primeiro texto que você vai ler para a semana que vem, agora tem dever de casa. No outro estudo não tinha dever de casa, agora tem, né? É o livro de João, o capítulo 2, o verso 1 e o verso 10. Perdoe-me, do verso 1 até o verso 10. Vai te trazer um dos milagres de Cristo. E esse milagre tem a ver com a gente que está vivendo num tempo que ninguém viu Jesus, mas nós precisamos crer. Tá bom? Dever de casa ficou para você aí. Entre nesse livro, João 2, 1 a 10. Na semana que vem nós vamos estudar esse milagre. Deixa eu interromper aqui. A transformação da água em vinho. Aí alguém pode perguntar para mim assim, Cláudio, o que isso tem a ver com a nossa vida? Uma água transformada em vinho? Qual a relevância desse milagre para a gente hoje? E por que esse milagre é tão importante para a gente que não tocou e não viu Jesus? Semana que vem, você está convidado a estudar. Antes que a Romildo dê mais uma bocejada e me mande parar, eu já estou encerrando. Se o Papai do Céu deixou isso aí relatado, tem um propósito, né, Cláudio Mar? Tem um propósito. Estou curiosa. E olha, eu quero fazer mais um desafio para você. Quando você ler o texto de João, capítulo 2, do verso 1 até o 10, você precisa tentar buscar essa informação. Por que este milagre é importante para mim? O que está acontecendo nesse evento que não acontece no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João? Esse evento de Canaã só vai ter nesse livro. Você não vai encontrar esse milagre em nenhum outro livro de Mateus, Marcos e João. João não, de Lucas, né? Então, esse é meu desafio. Quando você leia, Douglas, questionando qual a relação, como é que eu posso falar para você? Por que isso é importante para mim? Por que João deixou esses 7 milagres para a gente? Qual o paralelo? Desafio. Pode falar, Douglas. Qual o paralelo com isso? Qual é o paralelo com tudo isso? Percebeu? Vocês vão amar estudar o livro de João, amigos. Eu queria abrir o assunto para vocês, o jogo, mas eu não posso, porque senão vocês vão dormir nos próximos estudos. Tá bom? Então, fica o nosso convite para você. A Convite, gente meu amigo. controla a ansiedade, viu, Cláudio Mar? Tá bom? Ó, eu estou deixando esse estudo de hoje gravado, tá? Se você tiver interesse nele, para enviar para alguém, você pode me pedir o link, eu vou passar o link, você pode enviar para convidar a pessoa para estar nesse estudo com a gente. Tá bom? Ah, tá. Tem uma pessoa que gostaria de ter participado hoje não pôde porque ela não tinha acesso à internet. Eu falei, se estiver gravando, eu vou mandar para você. E eu vou deixar até uma pessoa responsável para me ajudar nesse sentido. Flávio, você poderia me ajudar a lembrar de gravar? Porque, assim, os outros encontros foi uma pena que nós não gravamos. A gente poderia deixar aí com vocês já, né? Tá bom? Rodrigo, tudo bem? Vocês conseguiram acompanhar? Nossa, muito bom. Acompanharam? Então, tá. Acompanhamos. Sim. Hoje eu não vou fazer apelo nenhum, não. Deixei no ar mesmo o assunto. Compreenderam isso? Esse é o propósito desse estudo. Então, o meu desafio para vocês, e não vai surtir efeito nenhum, tá? É sério que eu vou falar para vocês. Se vocês não lerem João, capítulo 2, do verso 1 até o 10. Olha, eu mesmo, além de ler, não vou ler uma vez, eu vou ler várias vezes. Leia, por favor, leia uma, leia duas, leia três. Anote, escreva do lado, marque. Tente buscar isso que o Douglas falou para a gente. Qual é o paralelo que tem com a sua vida? Tá bom? Leia isso. Vamos fazer uma oração nesse momento? É possível? Eu não sei se eu vou levar um fora, mas eu vou tentar. Edna, você gostaria de orar para a gente? Ai, meu Deus do céu. O Rodrigo vai orar para você. Rodrigo. Pode orar, mãe. Ora. Você me apertou, hein? Não, é para você continuar crendo, me entendeu? Eu preciso aprender a orar publicamente. Sinta-se à vontade. Se a senhora não quiser fazer oração, não tem problema, tá? Eu vou pedir para uma outra pessoa. Pede para outra pessoa, assim eu vou aprendendo. Posso? A Aline orar já de coração. Ele vai pedir para mim. Eu até pensei em você, mas eu estou com ele lá fora também. Então, eu pensei na Helena. Helena, você quer orar para a gente, Helena? A Aline, eu estou preparando ela psicologicamente, tá? A Aline já sabe, pedra
água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Vou chegando. Estou Helena, pedindo você para quer orar Deus pra me gente, ensinar Helena? a orar. Gente, não tem problema, Vai você lá. pode orar da sua forma, quiser orar um Pai Nosso. Teve outro dia que eu estava no encontro, eu pedi para a pessoa orar, ela perguntou se podia orar Ave Maria. Eu falei, pode, é o que você sabe fazer, não tem problema nenhum. E ela orou, Ave Maria, cheia de graça. As pessoas até acharam estranho que eu disse que poderia, mas é a fé dela, é a crença dela, não tem problema. Compreenderam isso ou não? Não tenho nada contra. Então, Helena, se você quiser orar, poderia orar para a gente, Helena? Vou tentar. Eu também não tenho Só muita experiência de orar em tudo. Tá bom, só não esquece, Helena, no final, de tudo que a gente for pedir para Deus agradecer, faça em nome de Jesus, tá bom? Vamos fechar os olhos. Meu Senhor, eu quero agradecer por essa noite de estudo, que foi muito gratificante, muito assim, um aprendizado muito bom. E quero agradecer também ao pastor Cláudio Omar por todos esses estudos, esses ensinamentos que ele nos traz. Agradecer por esses momentos que a gente tem juntos toda sexta-feira e também pedir muita paz e proteção durante a nossa próxima semana para todos nós e muita paz para todos. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. 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 Olha só. Amém, Rita? Amém. Olha a cara de Rita aí, de feliz aí, vendo a irmã dela orando. Tá bom, então. Gente, obrigado pela atenção de todos, tá? Se você tiver alguma pergunta sobre o estudo de hoje, alguma dúvida, alguma coisa que você quiser colocar, fique à vontade também. Aqueles que quiserem sair, já podem saindo, tá? Se você quiser conversar com algum amigo, alguma amiga aí, fique à vontade também. Beleza? Boa noite, Deus abençoe. Oi. Boa noite, Terezinha, seu Boa Valdir. noite, Denise. Boa noite a Boa todos. noite, Boa noite, pessoal. dona Cláudio Omar. Edna, Rodrigo. Boa noite. Boa noite para todos. Um de cada vez, um de cada vez. Um beijo, uma semana linda para vocês, viu? Para vocês Obrigada. também. Boa noite. Boa noite a Boa todos. noite. Max está dando boa noite pro pessoal. O Lucas também. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Manda um abraço. Um beijinho no seu Vitório, Vitório, viu, dona Romilda? Oi? Dá um beijinho no seu Vitório por nós, viu? De língua. Dá um beijinho nele por mim também, tá? Beijo de língua. Não. Dá um beijo de língua. Vamos sair. Tá animado. Olha, Edna, o que faz com o Douglas, dona Edna? Eu me divirto com o Douglas. Meu pai. Saudade, viu, Douglas? É uma esposa. Não é verdade, Delmilda? Dá um beijo de língua no esposo, não é bom? Esse Douglas não tem jeito, viu? Viu? É para dar uma animada no seu Vitório. É irmão da Rosa, é por isso que ele faz essas coisas. A irmã mais velha que ensinou, né? Pode deixar. Foi. Aprendi com a minha irmã. O exemplo da irmã mais velha. Olha aí. Gente, uma noite abençoada para vocês, viu? Amém. A paz para todos. Com Deus, gente. Tchau, tchau. Tchau. Deus também.